Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Projeto Motor Entrevista. Eu sou o Bruno Ferreira e ao lado dos meus parceiros no projetomotor.com.br, o Lucas Santoc e o Lucas Derredo, recebo o Augusto Farfus, o representante brasileiro do DTM e que agora vai para sua quinta temporada na categoria alemã, representando a BMW. Augusto, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Como é que está a tua expectativa, né, nessa semana tão importante, né, já prestes a começar a temporada, né? Como é que foram os seus testes de pré-temporada e o que você está esperando para essas primeiras corridas do ano? Fala pessoal, prazer participar. Bom, agora todos os treinos de pré-temporada, o shakedown do carro foi efetuado no sábado, no meu carro de corrida, então a gente está pronto. Os treinos correram muito bem. O carro parece estar muito competitivo, mais competitivo que o do ano passado. E amanhã cedo eu estou indo para Munique, tem uma reunião na BMW lá em Munique, e de Munique eu sigo para Hockenheim, onde a gente vai começar o ano e acho de verdade que a gente tem tudo para ter uma temporada de grande sucesso. Augusto, o regulamento do DTM está praticamente congelado esse ano, né? Até por uma questão grande de custos, né? E o ano passado foi um ano complicado para a BMW. Esse congelamento para esse ano, vocês acham que mesmo assim vocês têm alguma evolução para conseguir brigar? Ou você acha que também vai ser complicado para esse ano? Não, na verdade, o regulamento ele está congelado por diversos motivos. O principal motivo é que em o ano que vem vai ter o carro novo, então com um novo regulamento, com o V8 Plus, com o motor V8 com mais potência. Então, por uma questão de custos e uma questão que na verdade hoje o automobilismo vive em crise. Então, onde se pode, na verdade, cortar, as montadoras são as primeiras que acabam seguindo esse caminho. A gente recebeu em base a nossa péssima performance, essa performance ruim que a gente teve abaixo das expectativas na temporada passada. O acordo entre as montadoras foi o seguinte, que a gente vai poder esse ano ter um carro 7,5 kg mais leve que os concorrentes, com o peso mínimo, e uma asa traseira de 5 centímetros mais larga. Que isso, para o leigo, pode parecer muito pouco, mas num grid de DTM, onde os carros estão extremamente próximos e que muitas vezes a diferença entre o pole position e o último é menos de um segundo, isso faz uma grande diferença. Então, acho que isso mostra um lado extremamente sensato do DTM, mostra uma união muito grande das montadoras, o que infelizmente não acontece na Fórmula 1. Então, todos, Audi, Mercedes e o DMSB, que é o órgão que organiza o DTM, chegaram num acordo e a gente recebeu essa ajuda justamente para que não aumente os custos, para que a gente não tenha necessidade de levar carro para túnel do vento, gastar um budget a mais para melhorar o carro. Vale lembrar que isso já aconteceu no ano retrasado, onde a Mercedes, depois de 3, 4 provas que tinha uma performance muito abaixo da média, as montadoras novamente se uniram e deram a chance da Mercedes de atualizar o carro durante a temporada. Então, acho que mostra um lado diferente do automobilismo, um lado onde existe sim a união, existe sim o bem pelo esporte, que acaba fazendo a diferença. O DTM é um dos poucos campeonatos aí que vem desde de sempre se mantendo, crise vai, crise vem, montadoras entram, montadoras saem, e tem um DTM que continua nativa. E esse ano a gente recebeu essa ajuda, logicamente não era o objetivo nosso, a gente queria ter um carro competitivo, mas eu acho que isso vai ser o suficiente para dar aqueles 2, 3 décimos de segundo para pôr a gente na briga pelo campeonato. Augusto, você mudou de equipe, né, esse ano da RBM para MTech, mas você segue representando a BMW. Como é que funciona essa dinâmica entre as equipes no DTM? Até que ponto elas são independentes e até que ponto elas colaboram entre si pelo fato de elas serem de uma mesma montadora? Bom, na verdade, eu vou te falar, são todos filhos da mesma mãe, tá? Então são todas equipes que prestam contas e que dependem da BMW para sobreviver. A BMW dá o mesmo pacote, as mesmas condições para todas as equipes, então as equipes são praticamente iguais.
Logicamente, a metodologia de trabalho que as equipes têm são diferentes. A MTech é uma equipe em Munique, é a equipe de todas as equipes, das 4 equipes BMW, a equipe mais próxima à BMW Motorsport. Então, e vamos dizer assim, essa troca de pilotos é normal dentro da BMW. Eu fui o último, vamos dizer assim, da lista a trocar. Todos os outros já trocaram. E isso serve justamente para você trabalhar com um engenheiro novo, com uma equipe nova, que por mais que seja o mesmo carro, por mais que seja a mesma montadora, você tem uma filosofia diferente dentro das equipes. E, logicamente, o trabalho que a equipe faz com o carro é livre. Então, as equipes recebem os carros da BMW e a forma que o carro, do acerto do carro, da preparação do carro, isso é de cada equipe. Logicamente, os carros são muito parecidos, a metodologia de trabalho é muito parecida, mas eu fiquei contente. Era uma equipe que eu já tinha falado para a BMW que se eu um dia tivesse que mudar, eu gostaria de ir para a MTech. E fiquei feliz que a minha ideia foi acolhida pela BMW. E agora vou começar o ano em MTech com o Spengler, com o Bruno Spengler como companheiro da equipe, e vai ser um grande ano, sem dúvida nenhuma. Augusto, o DTM está prestes a ter uma mudança muito grande de regulamento, né? Seria para 2017, mas acabou sendo adiado para 2019, que é um regulamento daquele Class 1, né? Naquelas regras do Class 1 para ficar mais parecido com o Super GT japonês, né? Os carros hoje eles já são até esteticamente muito parecidos, né? São carros praticamente idênticos, mas haveria sim uma unificação nas regras e isso ficou para 2019. Mas de qualquer forma, como é que vocês do DTM, assim, não só vocês pilotos, mas as equipes também, esperam para a categoria daqui a alguns anos? Assim, você espera que tenha uma tendência de unificar mesmo, de ficar uma categoria só globalizada, de ter uma colaboração maior entre as categorias com algumas provas específicas? Como é que está essa expectativa para essa unificação? Então, o objetivo, sem dúvida nenhuma, é você, mais que unificar os campeonatos, é você ter importar, vamos dizer assim, algumas montadoras do Japão e exportar algumas montadoras aqui da Europa para o Japão. O carro, hoje em dia, o cockpit do carro, a asa traseira, enfim, vários componentes do DTM são os mesmos do Super GT. O Super GT já introduziu o motor turbo e, na verdade, foram diversos fatores que fizeram sim que o DTM atrasasse essa introdução do motor turbo. Um dos fatores foi a crise que a Audi, esse problema que aconteceu com a Audi, enfim, essa redução de custo que a Audi teve que ter. Mas ano que vem a gente já vai introduzir o carro novo, então vai ter o Class 1, ele entra com um pacote aerodinâmico diferente. Hoje o carro da DTM é um carro muito aerodinâmico, que a pressão aerodinâmica, o downforce do carro, ele tem um poder enorme sobre o carro e a gente acaba tendo muita dificuldade de ultrapassar durante as provas. Andar no vácuo é muito difícil. Para te dar uma ideia, o carro do DTM ele produz mais downforce que um carro de Fórmula 1. Tá? Também pelo fato de ter uma superfície maior que um carro de Fórmula 1. Mas, enfim, a gente trabalha em todos os detalhes. E um dos pedidos que até os pilotos colocaram para o DTM, para as montadoras, é diminuir essa carga aerodinâmica para que a gente possa ter umas provas mais emocionantes. Então, ano que vem a gente vai entrar com esse novo pacote aerodinâmico do carro, que vai mudar bastante. A gente vai ter um DRS ainda mais efetivo, vai ter um carro muito diferente. E para daí, em 2019, a gente fazer a introdução do motor turbo. Vale lembrar que a BMW já estava com o motor praticamente pronto, a gente já teve o motor turbo no dinamômetro, enfim, nós estávamos efetivamente prontos para a introdução e acabou tendo essa patinada aí, ter esse atraso na introdução. Mas, enfim, eu acho que se a gente conseguir trazer uma ou duas montadoras japonesas para o DTM ou levar uma ou duas montadoras europeias para o Japão, o DTM vai crescer de uma forma gigante, vai ter um espaço muito grande na mídia. Como já foi no passado, quando chamava o ITC. Mas os planos é que uma montadora alemã, por exemplo, vai para o Japão e faça o campeonato inteiro, que haja uma unificação desse esporte. Eu acho que criar um campeonato mundial, vamos dizer assim, vai ser difícil. Questão de custos, enfim, você vai acabar brigando com a Fórmula 1, tá? E o DTM não é um campeonato FIA, então você vai pisar no calo de muita gente. Mas criar um campeonato, quem sabe, europeu, com uma prova, uma final mundial, e que aí você tem as duas montadoras. Aí eu não sei, isso ainda está em fase
as montadoras estão trabalhando, mas o objetivo principal é que você tenha em 2019, sei lá, BMW, Audi, Mercedes, ou quem sabe todas as 3 montadoras correndo no Japão e ter, quem sabe, uma Nissan, uma Honda, uma Toyota, enfim, uma Lexus aqui na Europa. Isso seria, eu acho que seria, é o sonho de todas as montadoras, tanto japonesas quanto europeias. O novo motor vai ser um 4 cilindros 2 litros, né? Isso. Na Fórmula 1 a gente teve esse downsizing do motor e hoje até é engraçado porque assim, o motor já está quase tão potente quanto os antigos V10, né, na Fórmula 1, apesar de ser menor, com recuperação de energia e turbo, e os fãs reclamam muito ainda, né? Muito por conta de nostalgia e tudo. Eu quero saber de você como é que está essa discussão na Alemanha sobre o DTM também de diminuir o motor, e se você acha que na verdade, também uma tendência que deve acontecer também nas outras categorias, é uma tendência do automobilismo ir para um motor menor e mais eficiente. É a tendência global, vamos dizer assim, do mercado. Você vê hoje que os carros de rua estão vindo com motores menores, com motores turbo, motores mais eficientes, e isso, de uma certa maneira, reflete no automobilismo. A emissão tudo começou com a emissão de CO2, então você ter um motor menor, um motor onde que ele dá a mesma performance, gastando menos, poluindo menos. A gente no DTM, porque o motor que a gente usa hoje no DTM, ele é um motor que ele anda, vamos dizer assim, a gente fala que esgoelado, para usar, vamos dizer assim, na gíria do automobilismo. Ele é um motor que ele é muito próximo dos V8 que utilizavam a Fórmula 1 há 3, 4, 5 anos atrás. Então ele é um V8 4 litros, tá? Com as mesmas dimensões, muito parecido. Só que a gente tem um restritor de 28,5 na aspiração, que faz o motor girar pouco e faz o motor ter somente 500 e poucos cavalos, tá? Então, o motor turbo que já foi colocado no dinamômetro, ele vai ter no mínimo 100, 150 cavalos a mais que o atual V8, tá? E a gente, em função do barulho, enfim, isso faz parte. Eu acho que o público vai acabar se acostumando. Já se acostumou, você pode ver que hoje na Fórmula 1 não se comenta mais esse problema do barulho. E é uma tendência mundial. Então, infelizmente, a gente como piloto, a gente como amante do automobilismo, a gente quer escutar os V12 gritando, girando 18 mil giros. Isso, infelizmente, eu acho que daqui a alguns anos vai ser quase que impossível. Mas, enfim, existem outras soluções para o barulho. Já a Fórmula 1 continua trabalhando para tentar pôr pelo menos o barulho de volta. Enfim. E vamos ver o DTM ainda, o motor eu não pude escutar para saber como que ele vai gritar. Mas a gente é mais fácil, como a gente tem mais espaço nos escapamentos, você consegue trabalhar nos escapamentos e criar um barulho um pouco mais bacana, talvez, que o Fórmula 1. Agora, assim, dependendo da parte do barulho, tecnicamente para o piloto também, assim, o que você espera de mudança, assim, estando lá, assim, com esse outro tipo de motor? Você acha que muda muito também? Eu tenho a experiência da M6 GT, que é a BMW, que a gente está correndo esse ano, nas corridas de longa duração. Ele é um V8 biturbo, tá? Então, foi o primeiro carro de corrida que eu guiei biturbo. E você tem que dizer que no começo do desenvolvimento existe uma grande diferença. Você tem esse atraso no torque, o torque que vem logo cedo. E depois, com todos os sistemas eletrônicos que a gente tem, você acaba tendo um motor turbo ou biturbo com uma característica muito próxima do motor aspirado. Isso aconteceu na M6. Os primeiros testes que nós fizemos o ano passado, no começo do ano passado, o carro era inguiável. Você tinha 600 e poucos cavalos à disposição, que vinham todos de uma vez só, e com atraso. Então, você estava no meio da curva, você dava o pé, o carro ele demorava, e quando dava o torque, você perdia a traseira. Então, isso foi trabalhado. A gente tem o anti-lag, você tem diversos sistemas dentro do carro que você consegue manter a turbina em pressão, a turbina trabalhando. E, lógico, existe uma pequena diferença do motor aspirado, mas depois de um pouco você se acostuma e você acaba guiando o carro como um carro aspirado. Augusto, em 2015 o DTM passou por uma mudança no formato, né, com a adoção das 2 baterias por etapa. E a Fórmula 1 também anda discutindo muito essa questão técnica e esportiva atualmente. O que você acha que o DTM poderia
poderia... existe algo no DTM que poderia render tipo, bons frutos para a Fórmula 1? Alguma coisa que o DTM poderia... que a Fórmula 1 poderia pegar do DTM para adotar no seu regulamento esportivo ou técnico? Eu acho que a grande mensagem que o DTM pode passar para a Fórmula 1 é que o público em casa está mais interessado em ver um bom espetáculo do que ter carros que custem fortunas, você ter equipes sempre sobrevivendo com a corda no pescoço, porque na verdade a realidade da Fórmula 1, você tirando as 2, 3 equipes tops, as outras vivem, você vê a realidade que vive a Sauber, vive toda a corrida naquela procura de patrocínio, você tem na Fórmula 1 muitos pilotos, grande parte do grid são pilotos pagantes, isso é um absurdo, você ter a equipe, a principal categoria do automobilismo, com pilotos que tem que levar os seus patrocínios para a corrida. No DTM, todos os 24 carros são pagos. São pilotos pagos pelas montadoras. Não tem nenhum piloto pagante. E a gente tem um campeonato que, sim, é curto, porque são só 9 eventos, mas nós fazemos 18 corridas. Tá? A gente tem uma quantidade de treino limitadas. A quantidade de hora de túnel do vento tem um acordo entre as montadoras, é limitado também. E é tudo tentando visar o show. Então, se você olhar o DTM todos os anos, a gente tem alguma modificação no regulamento esportivo. Esse ano a gente tem um número limitado de utilizações de DRS, então o piloto tem que estudar o utilizo do DRS, como utilizar o DRS na prova, você não tem mais DRS por toda a prova. Então a gente todo ano a gente tenta, de uma certa maneira, trabalhar com as montadoras, existe a Associação dos Pilotos, onde a gente trabalha em conjunto com as montadoras e com a federação, para tentar melhorar. Eu acho que esse exemplo das 2 provas que aconteceu em 2015 foi fantástico. A repercussão no autódromo do público foi grande, porque o público paga o mesmo bilhete que ele pagaria, mas ele assiste 2 provas. E o cara que vai só para o sábado, ele pode também assistir uma corrida. Tá? E os nossos números de audiência na TV também aumentaram, na TV alemã, que aí os só passam ao vivo, porque muitos não têm o interesse de assistir uma tomada de tempo. Antes as nossas tomadas de tempo passavam ao vivo no sábado. Agora as tomadas de tempo não passam mais, mas passa a prova. Então você tem uma audiência que cresceu também, porque nós amantes do automobilismo, a gente gosta de assistir a tomada de tempo para ver como o cara virou, o que o cara vai fazer. Mas grande parte do público do automobilismo, ele quer ver a ultrapassagem, ele quer ver o cara passando, ele não quer saber quem é mais rápido, quem não é. E não está também tão interessado em toda essa tecnologia que a Fórmula 1 acaba todo ano colocando os carros e fazendo que os custos aumentem. Então, eu acho que tem sim coisas que a gente poderia aprender, vamos dizer assim, da Fórmula 1, mas também existem bons pontos que o DTM faz, que o DTM tem, que poderia melhorar o show da Fórmula 1 e até mesmo diminuir os custos das equipes. Augusto, hoje você está numa posição assim, bem privilegiada, né, em comparação a muitos outros pilotos brasileiros que tentam carreira na Europa. Você hoje é pago por uma empresa do porte da BMW, né, uma empresa muito forte, para correr numa das principais categorias de automobilismo do mundo, né? Só que assim, a sua carreira é dada para você correr de monoposto, né? Você fez toda a trajetória ali, né? Fórmula Renault, Fórmula 3000 europeia. Só que naquele momento em que muita gente tenta a Fórmula 1 e até acaba quebrando a cara, né? Muita gente acaba não conseguindo fazer esse passo ou para a Fórmula 3000 internacional na época ou para a Fórmula 1. Você fez uma mudança que na época até foi bem surpreendente. Você foi para o ETCC na época, né? Que não era nem WTCC ainda, você foi correr de Alfa Romeo. Como é que foi aquela transição para você? Assim, qual que era a tua mentalidade? Você queria usar o ETCC como uma porta de entrada ainda com a Fórmula 1 ou o seu objetivo mesmo era, quero ser um profissional de automobilismo e seguir um caminho mais saudável? Na verdade, o destino, vamos dizer assim, acabou me levando para esse caminho. Não foi uma escolha fácil, porque eu venci a Fórmula Renault, eu venci a Fórmula 3000 eu fiz, na verdade, a mesma carreira que fez o Felipe, o Massa, antes de chegar na Fórmula 1. Então, quando eu venci a Fórmula 3000, o meu objetivo era ou ir para, na época, a GP2 que ia começar no ano, ou ir para a Fórmula 1. Tive contratos assinados com equipes de Fórmula 1, tá? E, na verdade, o motivo principal que eu entrei na Fórmula 1 foi o simples fato que eu não arrumei a grana. Eu não arrumei o patrocínio, fui atrás de várias empresas. Há 12 anos atrás, não era tão comum as empresas, enfim, o público em si, não sabia da realidade da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi paga desde sempre, tá? Você tem os pilotos desde a época do Rubinho, que levou a Erisco para a Fórmula 1, que abriu as portas, enfim. Existe
essa realidade do piloto pagante sempre existiu. Hoje em dia é muito mais, porque hoje em dia o valor pago é muito mais importante que o talento do piloto, infelizmente. Então eu tentei, e justamente eu batia na porta das empresas, e essas empresas no Brasil, a internet não era tão divulgada como era hoje em dia, a notícia não era tão divulgada. Hoje em dia você lê que o fulano na Fórmula 1 pagou 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, é praticamente normal. Na época não era. Então eu bati em diversas portas, onde eu falava com o presidente da empresa, diretor de marketing, enfim, e o cara falou assim, mas se você é bom o suficiente, você tem que ir para a Fórmula 1 recebendo, não pagando. E era muito difícil eu passar essa realidade. E nisso surgiu esse convite para fazer um teste pela Alfa Romeo, e onde eu fui escolhido. Eu fui meu primeiro ano já pago, e eu já fui pago meu primeiro ano, onde eu fui pela Alfa Romeo. E lógico, ainda eu tinha esperança de conseguir, vamos dizer assim, uma porta de entrada na Fórmula 1. O que não acabou acontecendo, e que eu vou te falar que provavelmente foi a sorte, foi o que o destino me premiou e me fez continuar uma carreira sólida nos carros de turismo. Fui criticado por muitos jornalistas, enfim, por diversos pilotos também no meio. Você é louco, você tem 20 anos, vai correr de turismo, o carro tem 250 cavalos, tração dianteira. E eu não escutei ninguém, eu fui para o meu caminho, porque o meu objetivo era ser um piloto profissional, ser um piloto pago. E graças a Deus, isso no futuro, isso no decorrer dos anos, acabou se mostrando o caminho certo. Depois eu fui para BMW, onde acabei fazendo testes de Fórmula 1, na época o Mário Tyson me deu essa possibilidade. Infelizmente, foi na época onde a Sauber, a BMW Sauber estava fechando as portas, então o timing acabou não rolando. Mas enfim, hoje em dia tenho muito orgulho da carreira que eu fiz. Todas as portas que eu abri pelo meu talento, com as minhas próprias mãos, não porque eu tive um pai, um patrocinador que pagou. Eu tive aquele cara, que sou muito grato, que pagou toda a minha carreira, desde o kart até a Fórmula 3000, mas que depois, infelizmente, no último passo para a Fórmula 1, acabou não acontecendo. Mas isso talvez tenha sido minha sorte. A gente, como você mesmo disse, teve inúmeros grandes talentos brasileiros que foram para a Fórmula 1, fizeram uma temporada, 2 temporadas, acabou a grana, e hoje em dia tem muitos grandes nomes que nem correm mais. Então isso eu acho que eu me considero de sorte, onde tenho um contrato, estou indo para o 10º ano com a BMW, e tenho muito orgulho, fiz tudo sozinho. Augusto, só mais uma coisinha. Não, é que você falou sobre que você conversou com algumas equipes, né? Como é que foi isso? Assim, quais equipes que você conversou? E quando foi o momento em que você desapegou de vez do sonho? Assim? Como você falou, na BMW você chegou a fazer um teste, você teve aquele gostinho ali. Você sonhava ali ainda de ter essa transição pela própria BMW ou ali você já estava desencanado? Não, foi assim. As equipes não vou te falar porque é uma coisa muito particular. Mas tive contratos assinados, onde eu sentei com a equipe, assinei o contrato, marquei banco e tinha o primeiro pagamento a ser feito. E chegando a 10 dias antes do pagamento, eu recebi o telefonema do dono da equipe, falou assim, Farfus, a gente não recebeu ainda o seu pagamento. Se você não mandar o pagamento, você não precisa vir fazer o banco. E é uma realidade muito triste, isso para mim foi muito chocante, porque eu tinha um currículo expressivo, tinha ganho tudo que fiz, e a equipe não tinha nem interesse de saber o quanto competitivo eu era no carro de Fórmula 1 se não caísse o dinheiro antes. Então, quando o Mário Tyson me deu a chance de andar de Fórmula 1, eu fiz, acho que fiz 5 dias de treino de Fórmula 1, fiz alguns showruns também, pelo mundo afora e pela BMW. Lógico que existia uma pequena esperança, eu sabia que a chance era muito remota, tá? Mas por que não? Talvez. E andei muito bem num dos treinos que eu andei junto com o Nick Heidfeld. Na verdade, andei tão rápido quanto ele. Mas foi bem o fim da BMW. Eu andei em 2008 e em 2009 a BMW fechou. Então, quando eu fiz um primeiro teste em dezembro de 2007, depois andei de volta em 2008, e na metade de 2008 a BMW anunciou que estava saindo da Fórmula 1. Então, o timing acabou realmente não acontecendo. E, enfim, talvez tenha sido melhor assim, sabe? Você tive uma carreira mais, talvez não tão divulgada, uma carreira não tão... que a mídia acabou não dando espaço que talvez eu merecesse. Mas depois acabei dando a volta e hoje eu estou aqui no DTM feliz da vida.
Hoje, então, a gente gostaria de saber como é que é um pouco mais a sua carreira profissional hoje, assim, a sua rotina, porque mais do que até um piloto de DTM, né, como você falou, você é um piloto BMW e nos últimos anos você teve chances de participar de várias provas, não só do DTM. O que está programado, inclusive, para você agora em 2016? Normalmente vocês participam lá de Nürburgring. Tem mais alguma coisa que você deve participar? E conta um pouco como é que é também essa experiência de andar com vários tipos de carro via BMW. A minha vida é muito, muito corrida. A minha agenda é uma agenda extremamente agitada, porque eu sou dos pilotos BMW que mais participa de vários campeonatos, tá? Então, eu faço GT nos Estados Unidos, faço GT na Europa, faço DTM, faço GT na Ásia também. Então, a minha agenda é muito cheia. Tem treinos, não muitos, porque o DTM, a quantidade de treinos é limitada, mas o que realmente enche a minha agenda são os eventos. Então eu tenho muitos eventos, lançamento de carros, apresentação de produto, reunião com o patrocinador, evento de patrocinador. Então mediamente, eu viajo toda semana, tá? Ano passado, eu peguei 128 voos saindo aqui de Nice, que é o aeroporto perto de Mônaco, tá? Então, se você fizer as contas aí no ano, quantas semanas tem no ano, e significa que toda semana eu estou voando. E isso ocupa grande parte do meu tempo, justamente. Tem a minha filha, tem a minha família, então, quando estou aqui, faço questão de levar ela para a escola, de buscar ela na escola, e também tem a minha vida normal do dia a dia, que qualquer ser humano tem. Você tem que pagar contas, tem que ir no banco, tem que ir no correio, tem que ir, enfim, no supermercado. Então, passo pouco tempo hoje no Brasil, porque a minha filha, como te digo, vai para a escola, ela tem a agenda, a agenda escolar dela é europeia, então ela tem as férias longas, no verão europeu, de junho a setembro, quando as minhas corridas estão em alta, onde eu estou correndo bastante. Então a gente não consegue ir para o Brasil e faço. Esse ano eu fiz Daytona, vou fazer o DTM, faço as 24 horas de Nürburgring. Ainda não tenho certeza nas 24 horas de Spa, porque eu tenho um treino de DTM que está conflitando com a agenda. Provavelmente eu vou fazer os 1.000 quilômetros de Suzuka no Japão, em agosto. Faço as 12 horas de Road Atlanta nos Estados Unidos, Petit Le Mans, que é conhecido. E provavelmente o GT World Cup, que eles chamam, que é em Macau, em novembro, provavelmente eu vou estar lá também. Então, se você juntar todas as provas, tem todas as provas de preparação para as 24 horas de Nürburgring, que ocupam a agenda. Então, fiz Stock Car no Brasil junto com o Rubinho. Então, você põe isso tudo na agenda, os eventos, os lançamentos de carro, e tudo, você vê que eu não paro nunca em casa. E, Augusto, como é que é a vida de um piloto DTM na Alemanha? Até que ponto a categoria é popular? Existe o reconhecimento do grande público, né? A categoria é muito midiática ou ela é mais voltada para um nicho, assim? Eu acho que o DTM, assim, a semana a gente tem Hockenheim, provavelmente o público do Hockenheim vai ser talvez, sei lá, 50, 60, 70 mil pessoas, tá? É tão grande quanto a Fórmula 1. O DTM é diferente da Fórmula 1, que ele faz questão que o público tenha um contato direto com os pilotos, então o paddock aberto, até para nós pilotos, é muito difícil muitas vezes, porque tem no domingo, no sábado, domingo, paddock, está cheio de gente. Mas isso é o que o DTM quer. O DTM quer que o público vá lá e tenha contato com o piloto, tem área para criança no paddock, então você leva teu filho tem o parquinho para brincar. E o ponto-chave é que o público do DTM, ele torce pelos pilotos, mas ele torce pela marca. Então, o público, o torcedor vai lá e ele quer ver que a BMW dele ganhe do Audi do vizinho dele, entendeu? Então, você vê que nas arquibancadas, lógico, tem o torcedor do Farfus, do Spengler, do Ekstrom, enfim, mas o grande público é o cara apaixonado pela marca. E isso é a grande diferença. Por isso que é tão atrativo para as montadoras alemãs, porque elas conseguem atingir o público específico. O que na Fórmula 1 é muito diferente. Você tem, sim, os ferraristas, enfim, mas você vê que a grande parte do público vai torcer pelo Hamilton, vai torcer pelo Rosberg, e a montadora acaba, de uma certa maneira, passando de lado. O título de construtores no DTM é quase mais importante que o de pilotos. Tá? Então,
existe todo esse trabalho e toda essa relação com o público. Te conto um fato interessante: o Glock, quando entrou no DTM, acabou o primeiro fim de semana, a gente sempre faz uma reunião no domingo à noite com o presidente da BMW, com o Jens, e com os 8 pilotos, e a gente conversa do que a gente acha, do que precisa melhorar. E daqui a pouco o Glock falou assim: eu só tenho um palpite aqui. Eu descobri que no DTM, entre os meus eventos, a sessão de autógrafo e tudo, se dá tempo eu guio o carro. Porque eu vejo que eu vim para a pista aqui mais para falar com o público, para falar com o patrocinador, que guiar o carro. E essa é realmente a mensagem. Então, muitas vezes, para a gente, é cansativo, é difícil. Porque você chega no autódromo às 7 horas da manhã, você toma café com o patrocinador, faz teu treino, desce do carro, sessão de autógrafo. Mas isso é o que dá retorno para a marca. E eu acho que isso é que o público tanto gosta. E por isso que o alemão é tão fiel ao DTM. Assim, você consegue identificar, por exemplo, as regiões da Alemanha onde a BMW tem mais torcedores? Acho que é mais no sul da Alemanha, né? Porque é ali na Baviera e tal. É complicado, porque no sul você tem a Audi, que é em Ingolstadt, também é no sul. Você tem a Mercedes, que é em Stuttgart, que também é no sul, tá? Mas Hockenheim, existe uma grande parte dos torcedores BMW e Audi. E quando você vai para Noriswing, em Nuremberg, você tem uma grande concentração de torcedores da Mercedes, que é perto de Stuttgart. Enfim, mas você vê as arquibancadas, é muito bacana. Você vê a arquibancada enorme e você vê que a arquibancada inteira está lá para a BMW, para a Audi, para a Mercedes. E lógico, e no meio você tem o torcedor específico que está lá pelo seu piloto favorito. Mas isso acho que é muito bacana. E agora, por exemplo, a gente vai correr em Lausitzring, que é perto de Berlim, na Alemanha do Leste, e o DTM decidiu, a gente vai ter no mesmo fim de semana DTM, o GT alemão e o campeonato de Superbike alemão, que é muito raro você ter as motos correndo junto com carros, porque a pista precisa de diferentes, as barreiras, enfim, as zebras tem que ser diferentes, mas existe todo esse trabalho e a gente vai ter um autódromo cheio, porque a gente vai conseguir pegar o público da moto, do carro, do GT e do DTM. Isso é o trabalho que eu falo, que a gente faz questão de ter o público muito próximo da categoria. Augusto, como você até mencionou, né, você nos últimos anos tem participado da prova de convidados da Stock, né, correndo com o Rubinho. É claro que Stock e DTM são dois mundos. O que você achou da Stock, assim, né? Qual a sua primeira impressão, tanto assim da categoria como um todo, né, nesses aspectos extra-pista, de contato com o público e até a estrutura das equipes mesmo, quanto a parte técnica, a parte de carros. Tua opinião sobre a Stock Car? Então, eu vou te falar, eu acho que a Stock Car, você não tem como você comparar a Stock Car com o DTM, pelo simples fato que os orçamentos das equipes da Stock Car e das equipes de DTM são duas realidades completamente diferentes. Mas o bacana da Stock Car é que você tem um grid com pilotos extremamente competentes, os carros muito próximos, a tecnologia do carro justamente é muito diferente, isso você não tem como comparar. Mas tirando esse detalhe, eu acho que é uma categoria fantástica, tá? Gostei muito, me diverti muito. Infelizmente tomei uma punição lá que eu acho que talvez foi um pouco injusta, foi um pouco acima da média, mas enfim, é uma categoria bacana, onde você tem o público perto também. É a única categoria no Brasil que tem uma certa expressão e um espaço na mídia. Então, me perguntaram várias vezes, o que tem do DTM? Eu falei, não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Mas acho que para a realidade nacional, para a realidade do Brasil, levando em consideração a crise, toda a dificuldade que você tem no Brasil, acho que o Stock Car é o projeto perfeito, é a categoria perfeita para você vender, enfim, os patrocinadores estarem presentes, você ter esse contato com o público. E gostei muito, enfim, quem sabe daqui uns anos eu não vou correr lá. Aí só então fazer uma comparação então para o público, assim, em termos de técnica, assim, de tocada do piloto. Você pode fazer um DTM, Stock e talvez até falar um pouco também da GT, por exemplo, lá do WEC, que também já participou. Como é que é a diferença para o piloto nesses três carros? Eu acho que você tem o Stock, o GT e o DTM, tá? São regulamentos diferentes, então é que nem você fala assim, o que é mais difícil jogar? Futebol de areia, futsal ou futebol de campo? São três esportes, sempre com a mesma bola, mas diferentes. Para te dar uma referência de tempo, eu acho que o DTM, se a gente colocasse o DTM
Interlagos, em relação ao estoque, a gente provavelmente viraria, sei lá, 15 segundos mais rápido por volta, tá, com o Stock Car. É muito. Mas é porque o carro também é muito diferente, entendeu? O custo operacional do carro é 1000 vezes maior que um carro de Stock Car. Então, você está comparando duas coisas que não tem, infelizmente, como comparar. Eu acho que a mensagem principal da Stock do DTM é que você tenta levar a diversão ao público. Porque quem assiste corrida, assiste porque está se divertindo. Porque quer ver ultrapassagem, quer ver o bate-bate, entendeu? Então, independente se o carro custa 1000, ou custa 1 milhão, ou custa 10 milhões, o principal é a mensagem que você manda para o cara que está em casa assistindo a corrida. Eu acho que isso a Stock Car faz de uma maneira fantástica. Bom, só para finalizar, uma pergunta que pode ser um pouquinho difícil, assim, mas qual foi o melhor piloto com quem você já correu na vida? E também, quem foi o teu melhor companheiro de equipe na tua carreira? O melhor piloto que eu já corri, eu vou te falar, um cara chamado Danilo Rossi, você já sabe quem que é. Ele é um kartista que nunca teve sucesso. Ele nunca fez carreira, enfim. Ele foi 5 vezes campeão mundial de kart. E foi bem o ano que eu vim para a Europa correr de kart. E ele me ensinou muito do automobilismo puro, de o que você precisa de um kart, que depois, na verdade, é o que eu preciso do carro. Como ler as corridas, enfim. Então, o Danilo Rossi foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que mais me ensinaram. Posso pôr nessa mesma lista Jörg Müller, que foi meu companheiro de equipe no WTCC, Fabrício Giovanardi, que hoje não corre mais, talvez o melhor piloto de tração dianteira que já existiu, correu na Alfa Romeo comigo. Aprendo muito com meu irmão mais velho, Pedro Lamy, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito especial. Já ganhamos as 24 horas do Nürburgring junto, tá? E o meu melhor companheiro de equipe, difícil, sabe, cara? Eu me dou bem com todo mundo, para falar a verdade. Eu acho que vou te falar, acho que talvez foi o Giovanardi, tá? Na época da Alfa Romeo, porque eu estava entrando novo na equipe, não sabia muito da política, de como se comportar dentro de uma montadora, e o Fabrício foi o cara que me ajudou, e realmente você vê que ele fazia de coração, de boa vontade. Ele falou assim: Augusto, tem que falar com aquele fulano, você tem que ir na corrida, faz isso, deu errado, fala dessa maneira, se posiciona assim, e até muitas vezes me dando toque de pilotagem mesmo. E isso é muito raro, você ter um companheiro de equipe que você está lá para roubar o lugar dele. Eu ainda era o novo, o jovem, então tinha tudo para brilhar, ele já era tudo consagrado, e muitas vezes ele sentou comigo na frente do computador e me mostrava: tá vendo o teu pedal do freio aqui? Tá vendo o teu acelerador? Tá vendo o teu volante? E ele me ensinou muito, de uma forma muito pura. Então acho que o Fabrício foi um dos companheiros de equipe mais puros e mais bacanas que eu já tive. Beleza, Augusto, obrigado pelo tempo, né, nessa semana tão importante para você. Obrigado pela entrevista. Boa sorte nesse campeonato, né? Que você consiga ter uma sorte melhor do que você teve ano passado e consiga lutar pelo título. Um abraço. Vai ser um sucesso, cara. A gente se fala daqui 5 meses quando tiver com a taça na mão. Fechou. É um acordo que a gente tem. A gente vai cobrar, hein, Augusto? Valeu, obrigado. Obrigado a você também que assistiu essa entrevista aqui no projetomotor.com.br. Se você curtiu, dá um joinha aqui no vídeo também, siga o nosso canal no YouTube, acesse o projetomotor.com.br para mais análises, histórias e outras entrevistas. Segue eu também, segue eu no Facebook e no Instagram. Vai lá que tem @, Augusto Farfus e Augusto Farfus no Facebook também. Então siga a gente do projetomotor.com.br e o Augusto Farfus nas redes sociais. Então agora sim, um abraço e até a próxima.